Essa cena é muito boa, muito boa. A Odisseia é a história do regresso de um homem à sua casa. Odisseu. Muita gente está falando sobre o filme, mas pouca gente leu de fato e pouca gente sabe o que esperar. A gente tem defeitos que eu considero piores em filmes como Troia, que é simplesmente o retrato mal feito dos personagens. A Odisseia é a história desse retorno de Odisseu a uma casa que já não é tão sua amiga assim. Quando você volta, as coisas podem ter mudado, para uma situação hostil. Ele entende que voltar para casa significará sobreviver ao preço de perder quase tudo. Odisseu fica literalmente só com a roupa do corpo. A casa dele apodrecendo por dentro, a esposa resistindo, ele voltando pobre, disfarçado, mendigo, e aí começa a vingança. Essa cena é muito boa, muito boa. Só que a Odisseia não termina com essa matança, né, meu irmão? Boa noite, embaixadores, boa noite, raças e rastas. É uma alegria estar aqui na BP com vocês para a gente se informar de tudo que você precisa saber sobre a Odisseia antes de sair esse filme aí, né? A gente fica muito focado às vezes em detalhes como, sei lá, a Helena de Troia é negra, a armadura não faz sentido com a armadura da época. E todas essas coisas incomodam, eu entendo, né? A gente não precisa chover nesse molhado aqui. Mas a gente tem defeitos que eu considero piores em filmes como Troia, que é simplesmente o retrato mal feito dos personagens. Então eu queria trazer um pouco dessa dimensão dos personagens, um pouco dessa dimensão do épico e contar para você tudo o que você precisa saber sobre a Odisseia em 25, 30 minutos para você não só ir assistir o filme, mas de repente você começa a se interessar e resolve investir o seu tempo nisso aqui que vale muito a pena, certo? Ninguém pode ficar entre mim e meu lar. Nem mesmo os deuses. Em frente! Então vamos lá. Muita gente me pergunta: antes de ler a Odisseia, preciso ler a Ilíada? E assim, sim e não. Na verdade, não vai impedir que você leia a Odisseia. Tá entendendo? Você pode ler a Odisseia sem ter lido a Ilíada. Todo mundo sabe um pouco sobre a Ilíada, né? Todo mundo sabe um pouco sobre os deuses gregos, sobre os heróis dessa história. Mas a Odisseia, ela tem um estilo diferente, ela tem um estilo de história. Aqui é uma história de guerra, porrada, sangue e tal. E aqui é a história do regresso de um homem à sua casa. E existem coisas que a gente fica sabendo sobre a Odisseia que nem estão na Ilíada, sabe? O cavalo de Troia, por exemplo, ele não está na Ilíada. A Ilíada, ela começa com a ira de Aquiles e ela termina com o funeral de Heitor, certo? Então, se você está achando que você vai ler a Ilíada e vai ser como você vê o filme Troia, tá entendendo? Você, vai ter o cavalo, vai ter... Não tem essas coisas. Mas tem algumas informações ali que são pertinentes, que reaparecem aqui na Odisseia, mas eu vou explicar elas pra gente, certo? Então, o importante é você ler. Mortimer Adler fala que para você ler um livro é preciso ter lido muitos livros. E isso vale para qualquer livro, principalmente um livro clássico desse. Só que se você for tentar ler todos os outros livros necessários, você nunca vai começar. Então comece, o que você não entender, você anota, e o que você anota vai virando a sua própria vida de estudos, certo? Então vamos começar falando sobre o mundo antes da Odisseia, certo? O mundo da Ilíada, digamos assim. Porque quando a Odisseia começa, a Guerra de Troia já terminou tem 10 anos. Então, para entender a situação de Odisseu, a gente precisa voltar ainda mais no tempo, né? Então, tudo começa quando o príncipe Paris de Troia sequestra ou seduz, dependendo da versão, Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. Helena era considerada a mulher mais bela do mundo, vocês sabem disso, e os antigos pretendentes dela haviam feito um juramento. Se algum dia alguém roubasse Helena de seu marido, todos os demais viriam ajudá-la.
Por isso, os reis e os heróis de toda a Grécia se reuniram numa expedição gigantesca para atacar Troia e recuperar Helena. Quem liderava essa coalizão era Agamemnon, rei de Micenas e irmão de Menelau, casado com a gêmea, de acordo com a tradição, de Helena, Clitemnestra. E foi assim que começou a guerra mais famosa da antiguidade. Então, vamos falar um pouco sobre alguns personagens importantes. Agamemnon é o comandante supremo dos gregos. Ele é um homem altivo, certo? Ele é um homem elevado, como de uma época, mas ele é consciente disso. Ele chega a ser arrogante em vários momentos. Apesar dele não ser o grande guerreiro da história, como Aquiles é, ele não é um cara fraco. Então ele não é aquele velho gordo que você vai ver no filme Troia. Ele é um cara elevado, apesar dele não ser o maior entre os guerreiros. Só que, ali tem cada guerreiro sinistro, né? Tem Ajax, que é um gigante, tem Aquiles, então, enfim. O que interessa é que Agamenon é o homem que possui autoridade sobre todos os demais reis. O conflito dele com Aquiles é justamente o tema central da Ilíada. Então, quando essa guerra termina, Aquiles já está morto. Mas Agamenon retorna para casa e ele encontra um destino terrível. Ele é assassinado pela própria esposa dele, Clitemnestra, e o amante dela, Egisto. E essa história ela é extremamente importante para a Odisseia, importante para o teatro grego também, porque ela aparece como um espelho da situação de Odisseu. Agamenon volta para casa depois de bastante tempo e ele vê que as coisas mudaram. Assim como no Expurgo do Condado, no Senhor dos Anéis, uma pessoa que se distancia muito da casa não simplesmente volta para ela. Quando você volta, as coisas podem ter mudado, as coisas podem ter mudado para uma situação hostil. A vingança da morte de Agamenon pelo seu filho Orestes será tema de uma tragédia chamada Oresteia, que é um ciclo importantíssimo das tragédias gregas, mas a fama dele também será cantada na Odisseia e inspirará o próprio filho de Odisseu, Telêmaco. Bom, isso é o suficiente sobre a situação de Agamenon. Menelau é o seu irmão e ele é o marido de Helena. E a guerra existe mais por causa dele, né? Ele é um homem bonito, é um homem respeitado por Zeus, então não aceitem um Menelau, um simples corno ressentido, como é colocado no filme Troia. Ele é um homem que foi escolhido por Zeus para passar a sua vida após a morte nos Elísios, que é a maior honra possível. Então ele é, como um personagem de épico, um homem elevado, certo? Também não é o maior dos guerreiros? Não. Mas ele é um homem bonito e elevado. E ele também aparecerá na Odisseia, agora já de volta com Helena em Esparta. Nós temos também Aquiles. Aquiles ele é o maior guerreiro da Grécia, ele é praticamente invencível, filho, né, de uma deusa marinha que é Tétis e de um homem mortal, Peleu. E toda a Ilíada gira em torno da cólera dele. Cante-me, ó musa, sobre a cólera de Aquiles. Quando Agamenon o humilha por causa de uma namoradinha, Aquiles abandona o combate e, sem ele, os troianos quase vencem. Só que quando o Heitor mata Patroclo, que é o seu amigo mais querido, Aquiles ele retorna ao campo de batalha, consumido ali pelaquela sede de vingança. Ele termina matando o Heitor e isso muda completamente o rumo da guerra. Porém, o próprio Aquiles morrerá pouco depois. A gente sabe que ele foi atingido por uma flecha, mas você não sabe disso na Ilíada. Na Odisseia, Odisseu vai encontrar a sombra dele no mundo dos mortos. Quando Aquiles aparece, ele aparece no mundo dos mortos, ele não aparece numa forma muito formosa, muito frondosa, muito aquele guerreiro lindo. Ele aparece mais como uma sombra. Ali no mundo dos mortos, Aquiles tem a sua lição de humildade. Essa frase dele é uma das frases mais famosas de toda a literatura. Ele diz que ele preferia viver como um camponês vivo do que rei entre todos os mortos. E precisamos falar sobre os dois Ajax. O Ajax Telamônio é o segundo maior guerreiro grego depois de Aquiles, certo? Ele é um gigante, né? Super corajoso e ele é uma espécie de muralha gigante, né? Após a morte de Aquiles, surge uma disputa pelas armas dele e Ajax acredita que ele as merece. Eu sou o maior depois dele. A armadura dele tem que vir para mim.
Só que os gregos concedem essa honra a Odisseu, que é o mais inteligente e que é o responsável pelo estratagema que venceu a guerra. E aí Ajax é tomado pela humilhação e ele enlouquece e acaba se suicidando. Então, na Odisseia ele também vai aparecer no mundo dos mortos e ele até se recusa a falar com Odisseu. Outro personagem importantíssimo da Ilíada é Nestor. E Nestor ele não é lembrado exatamente por grandes feitos militares, mas pela prudência dele. Ele é a voz do conselho. No conselho ele é semelhante aos deuses. Então ele sempre aconselha os reis. Na Odisseia, Telêmaco vai visitá-lo em busca de notícias do seu próprio pai. Então Nestor representa essa memória viva dessa geração heróica que lutou em Troia. Além do Ajax Telamônio, a gente tem o Ajax Oileu também, que também vai aparecer na Odisseia, quando Menelau contar a história de alguns guerreiros da Guerra de Troia. Vai ser uma grande lição sobre a questão da humildade, de não vangloriar-se. E por último, a gente tem Odisseu. Odisseu, ele é talvez o herói mais diferente de todos eles. Porque Agamenon é um rei, né? Menelau também rei de Esparta, irmão de Agamenon, Aquiles, grande guerreiro. Odisseu, ele é um cara forte, tá? Ele não entendam ele como um fracote, não. Ele é bom no boxe, ele é bom no atletismo, ele é um homem forte. Mas ele não é conhecido por isso, ele é conhecido pela inteligência. Ele é que resolve os problemas que ninguém consegue resolver. Então ele é uma espécie de diplomata, ele é uma espécie de estrategista, ele é explorador, ele sempre será associado a esse espírito inquisitivo, esse espírito que busca o conhecimento. Então é ele o responsável pela estratégia do cavalo de madeira que os troianos levam para dentro das muralhas. Além dos personagens humanos, a gente precisa falar um pouco sobre a própria dinâmica dos deuses na Guerra de Troia, porque essa guerra também é uma guerra entre eles. Os olímpicos, né, os olimpianos, eles escolhem lados nos conflitos humanos. Então Hera e Atena odeiam Troia. Já Afrodite, de um lado, protege Paris e os troianos. Apolo também, porque rola um sacrilégio no templo de Apolo. Já Ares, o deus da guerra, ele vai mudando de lado conforme o momento. E faz sentido que o deus da guerra seja assim, né? Poseidon geralmente favorece os gregos. E Zeus fica ali tentando manter um equilíbrio, né? Mas frequentemente ele permite que o destino siga seu curso. Os deuses ficam, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, intervindo o tempo inteiro. Eles aparecem normalmente disfarçados, mas eles protegem os heróis, eles desviam uma flecha, provocam uma batalha, aí alguma coisa. Aqui principalmente eventos no mar, Poseidon vai aparecer muito na Odisseia. E aí a gente pode finalmente começar a falar sobre a Odisseia. Bom, vamos lá. A Odisseia a gente já sabe que começa depois da Ilíada. Troia caiu, a guerra acabou, os grandes guerreiros gregos já estão tentando voltar para casa, cada um vai carregando seus espólios, suas glórias, suas perdas, porque foi uma guerra muito difícil, e cada um deles irritou algum deus no meio do caminho. Mas um deles ainda não voltou. Um deles parece perdido, que é Odisseu, ou Ulisses, o rei de Ítaca. Ele está desaparecido há 20 anos. Foram 10 anos gastos na Guerra de Troia. E outros 10 para ele tentar voltar para casa. Já pensou você voltar para casa depois de 20 anos? Que você foi comprar cigarro? Nesse tempo todo, a esposa dele, Penélope, continua em Ítaca com seu filho Telêmaco, que cresceu sem pai. E o palácio de Odisseu está tomado por homens que queriam se casar com a rainha. O que eles querem herdar a casa e consumir a fortuna do rei ausente. Esse é um costume que os gregos têm de receber os seus hóspedes como se fossem deuses, porque muitas vezes um hóspede é um deus. Isso está presente em muitas tradições pagãs e isso está presente no próprio cristianismo. A Odisseia é a história desse retorno de Odisseu a uma casa que já não é tão sua amiga assim. Mas óbvio que Homero não começa com Odisseu chegando, né? Ele começa justamente com a casa sem dono. Em Ítaca, o palácio de Odisseu está infestado
desses caras, desses pretendentes, e eles vão comendo a comida do cara, bebendo vinho, vão sacrificando os animais, eles ficam assediando Penélope e eles tratam Telêmaco como se ele fosse um menininho incapaz, sabe, de defender a sua própria casa. Importante aqui, primeira coisa que tem que ser olhada no filme, a caracterização de Telêmaco e Penélope, ambos honrados, certo? Ambos muito honrados, personagens elevados, certo? Então não aceite uma Penélope e também não aceite um Telêmaco chorão ou mimadinho. Essas pessoas são elevadas, são superiores, tá? Enquanto eles estão cortejando Penélope, Penélope precisa ganhar tempo. Então ela diz isso, assemelha muito ao Odisseu. Bom, eu vou escolher um marido quando eu terminar de tecer a mortalha de Laertes, que é o pai de Odisseu. E aí o que é que ela faz? Durante o dia ela tece e durante a noite ela desfaz o trabalho. Então, por 3 anos ela mantém os pretendentes suspensos nesse artifício. É um artifício bem de Odisseu, assim, eles são muito feitos um para o outro. Faz sentido que Odisseu queira voltar para essa esposa, sabe? Só que aí tem uma criada no palácio que revela esse truque. Então esse é o estado da casa de Odisseu, né? A esposa está ali sitiada, o filho dele está impotente, o pai esquecido, ninguém sabe se ele morreu, como ele está nessa situação, né? Essa morte de Schrödinger, será que ele vai voltar ou será que ele está morto? Então o pessoal age horas como se ele estivesse morto e não resolve a situação de Penélope porque ela tem a esperança que o marido esteja vivo. E isso é um drama que vai além da família, certo? Os próprios servos de Odisseu estão divididos entre fidelidade e traição, o reino está dividido. Os pretendentes comportam-se como se Odisseu nunca fosse voltar. É um retrato muito parecido do nosso mundo cristão, pessoal. Nós estamos aguardando a volta do nosso rei à casa e muitos vivem injustamente em ignomínia, porque tratam como se ele jamais viesse. Então, vários temas do cristianismo serão prefigurados na Odisseia. Bom, e falando em religião, precisamos falar dos deuses. Ao mesmo tempo, no Olimpo, os deuses estão discutindo o destino de Odisseu. Poseidon tem um ódio mortal de Odisseu porque ele cegou o seu filho, que é um ciclope Polifemo. Mas nesse momento específico, está se alinhando à volta de Odisseu, Poseidon está ausente em visita aos etíopes, lá no fim do mundo, os confins do universo. Então a Atena, que ama Odisseu, aproveita essa brecha. Então ela vai lá, tem uma assembleia dos deuses e ela intercede por Odisseu diante de Zeus. Ela diz, ele sempre sacrifica, ele é um homem justo, sacrifica para os deuses, ele honra você. Você vai deixar que ele nunca volte para casa? Olha como está a situação dele. E aí Zeus diz, não, eu não esqueci de Odisseu. É porque o treme-terra, Poseidon, está lá impedindo a passagem dele. Então Zeus permite que se inicie o retorno e Atena vai agir diretamente em Ítaca. Enquanto isso, Hermes será enviado à ilha de Calipso, onde Odisseu está preso. Bom, Atena, quando desce a Ítaca, ela desce disfarçada, como é muito comum acontecer com os deuses, ela desce disfarçada de Mentes, que é um antigo amigo da casa que vai falar com Telêmaco. Essa primeira parte é essencial porque Telêmaco ele precisa crescer, cara. Ele precisa se tornar um homem. Ele precisa deixar de ser apenas o filho do homem desaparecido e tornar-se uma força agente da ordem dentro da sua casa. Então Atena incita Telêmaco a convocar uma assembleia, enfrentar publicamente os pretendentes e viajar em busca de notícias do pai. Então ela diz, vá primeiramente a Pilo falar com o Nestor e depois vá a Esparta falar com Menelau, ambos guerreiros da Guerra de Troia. Então no dia seguinte, Telêmaco convoca a assembleia e aí ele denuncia, é como se ele fosse tomado pelo dom da eloquência. E ele é bastante duro com os pretendentes diante dos homens de Ítaca. Ele diz que a casa está sendo devorada, que a mãe dele está sendo forçada, que a herança dele está sendo destruída. Só que os pretendentes, eles não se arrependem, eles não sentem nem vergonha do que eles estão fazendo. E tem um especialmente detestável que é o Antino, né? Pense numa criaturinha assim, ele é a pessoa que vive pelo agora, assim, tipo, não tem consequência, não tem responsabilidade, ele é o grande bigode do negócio. Então Antino, em vez de assumir a sua própria responsabilidade, ele joga a culpa em quem? Em Penélope. Ele diz que Penélope estava enganando todos eles com o truque da mortalha.
Enfim, não preciso dizer que essa assembleia não resolveu nada. O povo ficou ali passivo porque não vê o seu rei, os pretendentes continuam insolentes, mas mesmo assim o espírito de Telêmaco já não é o mesmo. Foi tocado por Atena. Atena acendeu esse fogo no coração dele. E aí ele toma a palavra e naquela noite, com a ajuda de Atena, ele embarca escondido. Primeiramente ele chega a Pilo, onde ele encontra Nestor, oferecendo sacrifícios a Poseidon. E Nestor recebe Telêmaco com bastante hospitalidade e conta o que ele sabe sobre o retorno dos gregos depois da Guerra de Troia. A volta dos heróis foi cheia de confusão, cheia de desordem. Teve uns que partiram de um jeito, outros partiram de outro. Houve briga entre os chefes. E aí a gente fica sabendo que Agamemnon voltou para casa e foi assassinado por Egisto, amante da sua esposa Clitemnestra. Orestes, filho de Agamemnon, vinga o pai. E esse exemplo está sendo repetido por toda a Grécia, chega nos ouvidos de Telêmaco como um modelo. O filho não pode assistir passivamente à destruição da casa do seu pai. Tá pegando o motivo? Então Telêmaco precisa se tornar digno de Odisseu. Depois desse encontro, Nestor envia Telêmaco a Esparta. Diz, vai entrevistar Menelau. E Telêmaco vai acompanhado do filho de Nestor, Pisístrato. Lá em Esparta, Telêmaco encontra Menelau e Helena. E aqui, pessoal, ali no filme Troia, a Helena ela é apaixonada pelo Paris e tal. E, meu Deus... No livro, na Ilíada, quando ela aparece, ela se chama de cadela. Pelo povo estar sofrendo por causa dessa palhaçada que está acontecendo. E quando ele encontra Menelau com Helena, ela está ali apaixonadíssima por ele, meu marido, amando Menelau. Então, assim, realmente é algo a se pensar. Então, Menelau voltou a Troia, mas ele ficou alguns anos errando pelo mar. Então, ele ficou preso no Egito. Depois ele teve a ajuda de Idoteia, filha de Proteu, que ele é um deus menor do mar. Ele é uma figura que, acima de tudo, ela muda de forma e ela consegue escapar, Então ele vira um pouco de água, ele vira um animal, vira um negócio assim. Menelau briga com Proteu e submete Proteu num truque muito interessante no qual ele e os seus soldados se vestem com peles de foca e Proteu lhe revela então o destino de vários gregos. Então ele conta uma notícia que causa muita dor a Menelau, que é a morte de Agamemnon. Ele conta também sobre Ájax Oileu, que morreu por conta da soberba. Poseidon, com uma raiva danada, o mar estava danado, e aí ele consegue escapar e ele se vangloria. No que ele se vangloria, ele morre. A gente vai ver diversas vezes o tema do orgulho, o tema da vanglória sendo especialmente punido pelos deuses, sendo o erro trágico de muitos. Nem mesmo Odisseu vai escapar disso. Mas Menelau conta a Telêmaco que Odisseu está vivo. Ele está numa ilha, está retido pela ninfa Calipso, que o quer como marido, mas ele chora de saudade da pátria. Então pense que Odisseu, ele está com uma deusa imortal, linda, mas ele chora de saudade de casa. Isso é um homem elevado. Qualquer outro, eu vou ficar aqui, tá tudo muito bom, de repente vira até imortal também, Então essa é a notícia que Telêmaco precisa. Enquanto ele está em Esparta, os pretendentes descobrem que ele partiu e decidem matá-lo quando ele volta. Eles saem para uma emboscada. A mãe dele descobre a emboscada e se desespera. Só que ela é consolada por Atena. Atena chega disfarçada em sonho e consola Penélope, dizendo, Telêmaco está protegido. A Atena protege Telêmaco e ele, quando volta a Ítaca, ele fica escondido com o porqueiro. Personagem muito interessante. Então é só nesse momento da narrativa da Odisseia que Homero nos leva finalmente a Odisseu. Odisseu está na ilha de Calipso, ou Gígia.
E aqui tem uma das cenas mais importantes da obra inteira. Calypso, uma deusa, né? Ela oferece a Odisseu prazer, beleza, permanência, até a imortalidade. E ele continua lá, chorando, olhando para o mar, quero voltar para Ítaca. Ele quer ver a fumaça subindo da sua própria terra, ele quer a esposa dele mortal, ele quer a sua casa mortal, a vida mortal que lhe pertence. Então Hermes chega, enviado por Zeus, à ilha de Calypso e dá a ordem, diz, você tem que libertar Odisseu. Aí ela reclama, ela acusa os deuses de invejarem as deusas, né, quando elas amam os homens mortais. Mas ela termina obedecendo. E ela dá ferramentas a Odisseu. Ele constrói uma balsa e parte da ilha. E durante uns dias ele navega. Poseidon está longe, mas aí uma hora Poseidon o vê. E aí o deus do mar enfurece e levanta uma tempestade desgraçada, meu irmão, para cima dele. A balsa dele é toda destruída. E Odisseu quase morre. E nesse momento, Ino, que é uma outra divindade marinha, aparece e lhe dá um véu protetor. Aí Odisseu sai nadando, meu irmão. Ele é jogado pelas ondas. Ele quase se despedaça inteiro contra as pedras. Até que ele finalmente alcança a terra dos Feácios. Um povo muito interessante. Então ele chega lá, está exausto, né? Nu, coberto de sal. E ele se esconde entre as folhas, uma imagem bastante adâmica assim, né? E aí ele dorme. E aí, nesse momento, Atena move uma outra peça. Na terra dos Feácios, existe uma jovem Nausica, filha do rei Alcínio e da rainha Arete, que por sinal depois vai significar virtude. E ela tem um sonho. E nesse sonho, Atena incita Nausica a ir lavar as roupas dela no rio. E aí ela vai com as servas. Elas estão lá lavando as roupas, brincando, fazendo barulho, e aí Odisseu acorda. Essa cena é muito delicada. E, você tem um homem adulto, nu ali, destruído pelo mar, né, pela tristeza, e ele aparece diante de moças jovens. E ele precisa pedir ajuda para elas, só que é mais fácil que ele as assuste, né? Então ele precisa, ao mesmo tempo, ser humilde, só que sem se rebaixar. Isso é muito interessante, porque ele precisa mostrar que ele é um nobre. Ele precisa mostrar que ele é nobre sem parecer uma ameaça. Então ele se aproxima com bastante cuidado e fala a Nausica como quem suplica. Ela é a que fica, encara ele de frente e ela percebe a sua dignidade. Ela suspeita que ela está diante de um imortal. Então ela dá roupa para Ulisses, ela dá alimento e ela dá instruções para chegar ao palácio, né? Para respeitar a modéstia dela também, né? Para ela não voltar com um homem, as meninas, um monte de menina e um homem. E aí Odisseu entra na cidade dos Feácios sob a proteção de Atena. Ele vai ao palácio de Alcino, mas em vez dele se dirigir primeiro ao rei, ele abraça os joelhos da rainha Arete. Então ela é a figura central da casa. Os Feácios acolhem Odisseu, e os Feácios eles são interessantes porque eles são um tipo de povo muito elevado, a quem os deuses aparecem muitas vezes sem precisar se disfarçar. Frequentam o convívio deles diretamente. E os Feácios prometem ajudar Odisseu a voltar, só que eles ainda não sabem quem ele é. E aí tem um banquete e tem um Aedo Demódoco que canta episódios da Guerra de Troia. Ele canta o cavalo de madeira, ele canta a ruína da cidade. E Odisseu vai escutando e ele vai chorando. Ele tenta esconder as lágrimas, mas o rei Alcino vai percebendo. E aí tem jogos, tem banquetes, né? Tipo aquela diversão grega elevada, assim, né? Depois disso tudo, o rei finalmente pergunta para Odisseu quem é aquele estrangeiro e ele se revela, né? Odisseu, filho de Laertes de Ítaca, conhecido por sua astúcia. E aí ele começa a contar tudo o que ele sofreu desde que saiu de Troia. Então esse é o grande miolo da Odisseia. Vê que a gente passou até aqui para chegar em Odisseu, saindo de Calypso, chegando na terra dos Feácios, e aqui ele vai voltar e vai contar a história dele até aquele momento. E esse é o grande miolo mesmo da Odisseia. Então ele conta para o rei que primeiro, depois de Troia, eles chegam à terra dos Síconos, que foram aliados, né, dos troianos. Então eles saqueiam a cidade de Ismaro. Mas os homens deles não obedecem quando Odisseu diz, a gente precisa partir. Eles ficam lá bebendo, comendo, desfrutando da pilhagem, é uma bela lição de moral. E aí os Síconos se reorganizam, chamam reforços e aí atacam. E aí Odisseu perde vários homens nesse processo.
tempo inteiro, Odisseu está tendo que lutar contra suas próprias falhas e as falhas de seus companheiros. Odisseu é uma grande lição de como não dá pra gente controlar tanto o nosso destino assim, tantas peças móveis que vão. Depois disso, vem uma grande tempestade que empurra Odisseu e seus homens para longe da rota, e eles chegam na terra dos comedores de lótus. A lótus é uma planta que quando você come, você entra numa espécie de torpor, de prazer, de satisfação que você não quer mais saber de nada. Alguns companheiros dele vão provando a planta e perdem a vontade de voltar. Eles esquecem até o desejo da pátria. E aí Odisseu precisa arrastar os que ele consegue à força de volta para os navios. Depois desse momento com os comedores de lótus, vem um dos momentos mais famosos da Odisseia, e que é um dos fatores que levou Odisseu a estar onde está, que é o Ciclope. Odisseu e alguns de seus homens chegam na terra dos Ciclopes e entram na caverna de Polifemo, que é um gigante de um olho só, um ciclope, filho de Poseidon. E lá eles encontram queijos, leites, ovelhas, e eles pensam que talvez o habitante daquele lugar ali, que tem, né, todas essas coisas, ele é temente aos deuses e ele, então, por obrigação, receberá os hóspedes. Os companheiros dele querem pegar a comida e ir embora, só que Odisseu diz, não, a gente vai fazer a coisa certa, a gente vai esperar o dono da casa, em parte por curiosidade e em parte esperando receber essa hospitalidade, né? Só que Polifemo não é temente aos deuses assim, né? Ele não conhece hospitalidade. Quando ele volta, meu irmão, ele fecha a caverna, uma pedra gigante, e ele vê os homens e ele começa a devorar 2 a 2. E aí Odisseu fica assim, não pode simplesmente matá-lo, porque se ele matá-lo, ele vai ficar preso ali com aquela pedra fechando a caverna. E aí ele precisa usar da sua inteligência. Então um dia ele dá vinho que ele trouxe ao Ciclope, um vinho potente. E o Ciclope pergunta para ele qual que é o seu nome. Ele diz, o meu nome é Ninguém. E o Ciclope é bastante ruim com ele. Ele diz, tá bom, Ninguém, vou tomar o seu vinho e meu presente para você vai ser, eu vou comer você por último. Bom, quando Polifemo dorme embriagado, Odisseu e seus homens aquecem uma estaca e furam o seu único olho. E aí o gigante começa a gritar, os outros ciclopes da terra ficam se perguntando quem é que está atacando ele, quem é que está atacando ele, quem é que está atacando você, Polifemo? E ele responde, ninguém, ninguém. E os outros vão embora. E aí, para escapar, Odisseu faz outra estratégia. Ele amarra os homens embaixo das ovelhas de Polifemo. E aí Polifemo, que vai levar elas para pastar, tá cego, vai apalpando o dorso dos animais, e quando eles saem, eles não percebem que os gregos estão presos ali debaixo. E aí o plano dá certo. Só que aí, o orgulho, a vanglória. Quando Odisseu está no navio, em vez dele partir calado, ele começa a humilhar Polifemo. Polifemo joga uma pedra, eles quase chegam na praia de novo, quase que não escapam, conseguem escapar com o navio, e aí ele grita o seu verdadeiro nome para Polifemo. Foi Odisseu, filho de Laerte, rei de Ítaca, que te cegou. E aí Polifemo reza a Poseidon, seu pai, pedindo que Odisseu volte tarde, sozinho, num navio estrangeiro, depois de perder todos os companheiros, e que ele encontre todo tipo de desgraça na sua casa. E essa maldição passa a pesar sobre toda a viagem de Odisseu. Então que fique a lição, né? A vanglória. Precisava de um menos você Tassio de 8 a 8 horas, o nosso querido Odisseu. Bom, depois desse episódio, eles chegam à ilha de Éolo, o Senhor dos Ventos. Éolo acolhe Odisseu e seus homens e ele dá um odre de presente, onde estão presos os ventos contrários, deixando livre apenas o vento favorável. Então eles estão com o vento perfeito para ir para Ítaca. Eles já estão quase vendo a casa, está chegando em casa e já conseguem ver a terra. Pensa, depois de todo esse tempo, meu irmão. E aí Odisseu, exausto, cai no sono. Seus companheiros, desconfiando que o odre continha também ouros, riquezas, eles abrem o saco. Pô, a gente tá voltando de Troia sem tesouro nenhum, cara, né? Eles abrem o saco e os ventos escapam. E aí eles que estão quase lá são tomados por uma tempestade que joga todos eles de volta para longe e eles retornam a Éolo.
Quando eles retornam lá, Éolo percebe, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu já ajudei esses caras, eu dei todas as ferramentas e eles falharam. Os deuses odeiam esse cara. Os deuses odeiam Odisseu. Então, ele que foi bem recebido lá, sai depois escorraçado. E aí vem uma cena que aparece no trailer, né? Você tá vendo Odisseu assim, tem uns caras gigantão vindo lutar com ele, provavelmente. É a sua aventura na terra dos Lestrigões, que são gigantes antropófagos. Quase todos os navios da frota de Odisseu entram no porto. Só que Odisseu, mais cauteloso, deixa o seu logo ali do lado de fora. E aí, meu amigo, os gigantes atacam, os Lestrigões atacam, eles esmagam as embarcações com pedra e devoram os homens. Dos 12 navios, só o de Odisseu escapa. E aí a viagem vai ficando cada vez mais sombria, né? A frota se reduz a um único navio. E é com esse navio que eles chegam à ilha de Circe. Chegando na ilha de Circe, Odisseu envia um grupo para explorar a ilha. E eles são recebidos pela bruxa imortal, que mistura drogas à comida e transforma eles em porcos. Apenas Euríloco, de todos os homens, escapa e volta para avisar Odisseu. E aí Odisseu parte para resgatar os companheiros dele, né? E ele parte com grande coragem, porque Euríloco não quer nem voltar lá. No caminho aparece Hermes e dá uma erva a Odisseu chamada Molu, que protege ele da magia de Circe. Então ele diz, pega essa erva, quando ela te der a bebida que vai te enfeitiçar, certo? Você vai tomar essa erva, não vai funcionar e você vai para cima dela desembainhando a espada. E aí Circe acaba cedendo. Meu Deus, como é possível que você resistiu aos meus encantos? E aí ela não só acaba cedendo, como fica amiga e amante de Odisseu. Ela pede que ele se deite com ela. E ele faz isso apenas depois que ela devolve a forma humana aos seus companheiros e os recebe em sua casa. E aí eles ficam um ano na ilha de Circe, comendo, bebendo, descansando, esquecendo por um tempo a viagem. Mas Odisseu quer a casa dele, ele quer voltar para casa, os homens também. Eles precisam voltar. E aí Circe revela então que antes de retornar a Ítaca, Odisseu precisa fazer algo que remonta muito à nossa Bíblia. Ele tem que descer ao mundo dos mortos. Só que ele desce para consultar um adivinho, o adivinho Tiresias. Então Odisseu vai ao Hades, ele navega até o Hades. E aí ele encontra primeiro Elpenor, que é um companheiro dele que morreu da maneira mais banal possível. Ele estava bêbado, subiu no telhado da casa de Circe, aí levantou e caiu e quebrou o pescoço. Como eles não têm tempo, eles precisam ir ao mundo dos mortos, eles deixam ele sem enterro e ele pede sepultura para eles. Não, preciso que vocês me enterrem. E aí finalmente aparece Tirésia, que revela o caminho de volta e adverte Odisseu, você deve evitar os bois sagrados do sol. Se os seus companheiros comerem ou matarem os bois sagrados do sol, todos vão morrer e você vai voltar para casa sozinho. E aí no Hades que Odisseu encontra a sua própria mãe, Anticleia. Descobre que ela morreu de tristeza esperando o seu retorno. Ele tenta abraçar a mãe, mas encontra apenas uma sombra. Ele encontra também Agamemnon, que conta sua morte pelas mãos de Egisto e Clitemnestra. E ele encontra Aquiles, que no mundo dos mortos ele já não fala como o Aquiles glorioso da guerra. E ele encontra Ajax, o gigante, ainda guardando ressentimento por causa da disputa pelas armas de Aquiles. Bom, essa descida aos mortos muda totalmente o tom da viagem, né, pessoal? A partir daí, ele entende que voltar para casa significará sobreviver ao preço de perder quase tudo. Odisseu fica literalmente só com a roupa do corpo. Nem isso. Então ele retorna à ilha de Circe, ele enterra Elpenor e recebe as suas instruções. O Circe adverte ele, as sereias, antes de mais nada.
Elas vão cantar de uma maneira irresistível, elas vão prometer conhecimento, elas vão prometer encanto. E aí Odisseu desenvolve mais uma estratégia. Ele tapa os ouvidos dos companheiros dele com cera para eles não escutarem o canto das sereias, mas ele manda que eles o amarrem no mastro porque ele deseja ouvir o canto sem poder segui-lo. É quase como eu quero enfrentar a tentação, mas ele sabe que ele não pode vencê-la. Então quando as sereias cantam, ele implora para ser solto pelos companheiros. Só que os companheiros são amigos, são obedientes. Não, gado demais, não vai não. E vão apertando cada vez mais as cordas. Depois desse momento, nós temos Cilas e Caríbides. Isso aqui é a nossa vida política, tá, pessoal? Essa é a grande metáfora da nossa vida política. Caríbides é o quê? É um redemoinho monstruoso que engole o mar. E Sila é um monstro de muitas cabeças que vai arrancando os homens do navio. E Circe fala para eles, você vai ter que escolher um dos dois. E eu acho que é melhor você perder alguns dos seus homens para Sila do que arriscar o navio inteiro em Caríbides. Essa é a história do conservadorismo. E Odisseu passa por perto de Sila. Sila devora 6 dos seus companheiros. E finalmente eles chegam à Ilha do Sol, onde pastam os bois sagrados do Sol, os bois de Hélio. E aí Odisseu sabe que se eles comerem ou matarem o gado, é game over pro resto da galera. Mas os homens insistem em desembarcar. E tem uma tempestade que prende eles ali e a comida acaba. Odisseu o que é que faz? Ele se afasta para rezar. Ele tenta compensar a falta de comida pela oração. E ele termina adormecendo. Enquanto isso, Euríloco termina convencendo os seus companheiros a matarem os bois. Eles preferem morrer no mar, eles dizem, do que morrer de fome. E aí, quando eles vão partir, Zeus destrói o navio com um raio. E aí todo mundo morre, menos Odisseu. E é aí que ele sozinho, agarrado a destroços, vai parar na ilha de Calipso. E aqui fecha esse círculo. A Odisseia termina o seu relato no ponto em que a gente havia encontrado Odisseu, na terra dos Feácios. Os Feácios, comovidos, cumprem essa promessa. Eles enchem Odisseu de presentes e levam ele de volta para Ítaca numa nau prodigiosa, realmente. Ele dorme durante a viagem, e aí quando ele acorda, ele finalmente está em sua terra. De início, ele nem reconhece o lugar, pessoal. Não preciso nem dizer que Poseidon, irritado porque os Feácios ajudaram Odisseu, pune o navio deles no retorno. E aí Atena aparece novamente para Odisseu em Ítaca. Você não pode entrar no palácio como rei. Olha o que aconteceu com Agamenon. Então, ele primeiro precisa saber quem é fiel e quem é traidor. E aí o que ela faz? Transforma Odisseu num velho mendigo. Primeiro lugar para onde Odisseu vai é a cabana de Eumeu, que é o porqueiro. Eumeu é um dos grandes personagens dessa obra, certo? Ele ainda não é capaz de reconhecer o seu senhor, Odisseu, mas ele o recebe com hospitalidade. E sempre ele fala de Odisseu com saudade e com lealdade, ao mesmo tempo que ele pragueja contra os pretendentes, Ele oferece comida, oferece abrigo a esse estrangeiro pobre, sem saber que é o seu grande rei. Novamente, outro grande paralelo aqui com a nossa própria fé. Quando a gente faz bem a um faminto, a um pobre, a um estrangeiro, a gente está fazendo a quem? A gente está fazendo ao nosso rei. Só que o nosso rei falou já isso pra gente. Ele não sabe, ele está indo, baseado nessa fé inata dele mesmo. Então, nesse momento, Odisseu fica na cabana do porqueiro, enquanto o palácio está tomado pelos nobres. E aí Atena vai buscar Telêmaco em Esparta e orienta ele a voltar. Tem uma emboscada dos pretendentes aqui. E aí Telêmaco chega a Ítaca e ele também vai para a cabana de Eumeu. E aqui acontece um momento muito emocionante, que é o reconhecimento entre o pai e o filho. Que Atena restaura por um momento a aparência de Odisseu. E aí Telêmaco ele fica espantado, assim. Não, peraí, eu estou diante de um deus. E aí Odisseu revela quem ele é.
E eles choram bastante juntos. A cena é emocionante. Tipo, eu espero que o filme não bastardize essa cena. Depois de 20 anos, cara, Odisseu deixou o filho bebê e eles se encontram. Telêmaco encontrando um pai que ele conhecia apenas por fama. É lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Mas chega de emoção. Aqui começa, meu irmão, aqui começa a ficar muito legal. Porque o reencontro deles vai virando o que é que Odisseu faz de bem? Um estratagema. E aí ele vai desenhar uma estratégia, o conceito de estratégia do grego. E aí eles combinam de como eles vão enfrentar os pretendentes. E aí Telêmaco volta para o palácio. Odisseu vai depois, ainda disfarçado de mendigo. E aí as armas da sala vão sendo retiradas aos pouquinhos para que os pretendentes não possam se defender facilmente quando chegar a hora. E quando Odisseu chega no palácio, ele entra como mendigo. É a degradação da casa dele, fica muito clara. E aí ele descobre um dos seus servos infiéis, o cabreiro Melântio, que insulta o mendigo, agride o mendigo. Os pretendentes não precisam nem falar, ficam tudo zombando dele, né? Antino, né? O mais insolente, detestável. Ele até atira um banco em Odisseu. E Odisseu mantém, né, ali, mantém a compostura. Ele agora já aprendeu a lição de humildade. Né? Ele enfrentou monstros, ele enfrentou tempestade, ele enfrentou feiticeira, mas ele ainda não tinha tido a oportunidade de enfrentar novamente o seu próprio orgulho. Ele precisa dominar a sua cólera dentro da sua própria casa, que lhe é de direito. E aqui acontece outra cena lindíssima, é uma cena que também diz muito respeito ao nosso cristianismo, que é a cena do cão Argos. Ele encontra o seu cão velho, abandonado, e o cão reconhece Odisseu. Ele tinha sido criado antes da partida para Troia, e aí ele está jogado, cheio de pulga, tudo fraco. E aí ele vê o dono, reconhece, mexe a cauda, abaixa as orelhas e morre. Esse é um dos reconhecimentos mais simples, mais tristes e mais lindos que tem na história da literatura. Onde isso acontece na nossa Bíblia? Isso acontece com Simeão na apresentação do Nosso Senhor no templo. Não está lá São José e Nossa Senhora com o menino oferecendo o sacrifício de rolinhas, e ele diz: nunc dimites, agora, né, Senhor, agora poder levar o teu servo, dispensa o teu servo porque eu já vi a luz de minha salvação. Então, vai chegar a hora agora, galera, vai chegar no palácio, meu irmão. Penélope está ali conversando com o mendigo e ela não sabe que está falando com o seu próprio marido. E ela pergunta por Odisseu, né? E ele vai inventando uma história, como ele sempre faz, e ele vai misturando nela uns sinais verdadeiros. Ele, Odisseu está vivo, ele vai voltar. E Penélope, ela quer muito acreditar nisso, mas ela já escutou muita conversa fiada. Aí vem a velha, a ama Euricleia, para lavar os pés do mendigo. E aí ela reconhece uma cicatriz na perna de Odisseu, que é uma marca de uma caçada de javali que ele fez, né, no passado. E aí quando ela vê, ela quase grita de emoção. E Odisseu diz: não, calma, silêncio, silêncio. Ainda não é a hora de eu me revelar. Então você fica assim: será que ele vai se revelar? Será que ele vai se revelar? Será que ele vai? Ainda não é a hora. E aí Penélope anuncia a prova do arco. Ela traz o grande arco de Odisseu. Quem conseguir encurvar esse arco e disparar uma flecha através dos machados, né? Essa é a prova, será o seu marido. Só quem consegue entortar esse arco é Odisseu. Um arco que foi feito para ele. E aí os pretendentes vão tentando, né? Tipo, você imagina um bando de cara só beberrão, só na comelança, né? Na indolência, na esbórnia. É claro que eles vão fracassando, né? O arco, ele é pesado, ele é duro, ele é familiar realmente apenas ao dono. Telêmaco quase consegue, mas aí Odisseu diz: não. O mendigo pede uma chance. Aí os pretendentes ficam: que é isso? Como assim um mendigo ousa tocar no arco do rei? Olha o que vocês estão fazendo com a casa do rei, cara. Falando do mendigo. E aí Penélope consente. Aí Telêmaco, ele já vai assumindo a condução dessa cena, né? Antes disso, Odisseu já se revelou a dois servos fiéis, né? Eumeu, o porqueiro, e Filécio, que é o vaqueiro, e eles vão fechando as portas. As armas já foram retiradas. E aí é um cerco para os salafrários. Odisseu pega o arco
encurva, solta a corda, meu irmão, dispara a flecha e ela pá no alvo. E aí ele vira para Telêmaco, é hora. Aí o filho se arma, chega do lado do pai e aí começa a vingança. Essa cena é muito boa, muito, muito boa. Ele se despe desses andrajos, né, de mendigo, salta para o grande umbral com seu arco e as flechas e ele já mata Antino primeiro. Tá entendendo? Não tem essa. No momento que ele tá ali, ó, tá tomando um bom vinho em Barcelona, pá! E os pretendentes ficam assim, tipo, peraí, o que tá acontecendo? Não tô entendendo isso aqui. Não, será que foi um acidente, né? Mas aí eles se ligam. Não, aí eles tentam se justificar, né? Eurímaco, não, a culpa foi toda de Antino, a gente vai te compensar, os bens vão ser devolvidos, meu irmão. Odisseu não quer saber, não, meu irmão. A destruição da casa dele, a tentativa de tomar a esposa do cara, né? Querendo matar o filho do cara. Anos de abuso, isso aqui, ó, acerto final, acerto de contas, meu amigo. E aí é ação, meu amigo, é sangue. Todo o sangue que tem na Ilíada agora aparece na Odisseia. E aí é Odisseu, Telêmaco, o porqueiro, Eumeu e o dono do gado, Filécio, lutando juntos. E aí até Atena aparece, ela fica observando ali de início, mas ela ajuda também. E os pretendentes vão caindo um a um, e vão sendo punidos também os servos traidores. E as criadas que se entregaram aos pretendentes e desonraram a casa. Melante, o cabreiro infiel, ele recebe um castigo brutal. Não sobra nada. Enfim, a sala é finalmente purificada dos inimigos. Só que a Odisseia não termina com essa matança, né, meu irmão? A matança resolve o problema da usurpação e o casamento. E aí Euricleia corre para contar a Penélope que é Odisseu, ele voltou. Penélope, como assim? Não acredito. Ela desce, ela olha, ela hesita, né, por 20 anos de espera, né, um monte de boato, um monte de mentira, tipo, será que é mesmo? Então ela precisa de uma prova que pertença apenas aos dois. E aí ela arma o seu próprio teste, a sua própria estratégia. Ela manda que preparem o leito de Odisseu fora do quarto, só que Odisseu já fica logo irritado. Aquele leito, ele não pode ser movido, porque foi ele que o construiu em torno de uma oliveira viva. Ele cortou o tronco, trabalhou a madeira, ele fez dali o centro do quarto. Só que só ele e Penélope conheciam esse segredo. E aí ela reconhece o marido. Veja que o sinal final de Odisseu, apesar dele ter feito tudo isso, é o quê? É o leito. É o leito conjugal. Ah, você é rei de Ítaca, você é pai de Telêmaco, você é o escambau. Tipo, você é o quê? Seu marido. Nós compartilhamos essa cama aqui. Essa é a fundação da polis, é a vida doméstica. Então a casa inteira, o reino de Ítaca inteira dependia daquele vínculo escondido ali, que o tempo, que a guerra, os deuses, pretendentes, mar, todas as grandes marés do mundo não conseguiram arrancar. Esse encontro de Odisseu e Penélope é lindíssimo também, né? Ele conta um pouco dos seus sofrimentos, ela conta os dela, e depois de 20 anos eles voltam ao leito. E aí tem um epílogo, um último movimento, onde Odisseu vai ao campo encontrar Laertes, o seu pai, né? Laertes já está todo envelhecido, abatido, né? Está vivendo longe do palácio ali. E aí Odisseu testa o pai, ainda com aquelas palavras falsas ali, e aí ele se revela, e aí, bonito pra caramba, né? O velho recupera a força ao saber que o filho voltou. Só que essa matança toda não vem sem um custo, né? As famílias dos pretendentes mortos se levantam contra Odisseu. Esse é o grande problema que os gregos encontram solução na polis, mas que ainda não resolve o problema, porque a gente vê o que acontece com Sócrates. Só quem vai resolver esse problema da vingança, do ciclo eterno de vingança, é o cristianismo, quando for sacrificado uma vítima realmente inocente. Então esse ciclo de sangue está prestes a continuar, e aí precisa do quê? Da intervenção divina. Chega Atena com a autoridade de Zeus e ela impõe a paz. E aí a ordem de Ítaca é restaurada. Então essa é a história da Odisseia, pessoal. Sai de Troia, o homem coberto de fama, perde os navios, perde os companheiros, perde a riqueza, perde a juventude, quase o próprio nome dele ele perde. Enfrenta todo tipo de dificuldade, é monstro, é feiticeiro, é gigante, é ciclope, tempestade. Ele recusa
né, o bem bom, se entorpecer nos prazeres, recusa o Lotus, recusa a imortalidade de Calypso, ele recusa morrer como um expatriado. A casa dele apodrecendo por dentro, a esposa resistindo, ele voltando pobre, disfarçado, mendigo, e ele recupera a casa após tudo isso. Então, eu espero que vocês tenham apreciado um pouco desse nosso passeio pela Odisseia, que não foi tão longo quanto o passeio de Ulisses, mas que isso sirva para você refletir e para você sentir vontade de ler esse grande clássico da nossa literatura universal e ficar vacinado contra todo tipo de bigodagem que vier no filme. Tá certo? E o troféu bigodagem vai para Antino, né? Não preciso nem dizer por quê. Então é isso, pessoal. Um abraço e assinem a Brasil Paralelo aqui no QR Code para mais conteúdos como esse. Vai!